Amigos e amigas, estamos começando mais uma vez o nosso programa Escola da Fé. É um programa, mais um programa da TV Canção Nova, que quer levar até você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando no coração da igreja, assistindo a igreja, guiando a igreja há 2000 anos, ok? Para que a nossa fé se fortaleça, ok? Para que a gente tenha uma fé convicta nas coisas de Deus. Vamos começar rezando. Convido a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, para a gente pedir a graça e a bênção de Deus para esse programa esta noite. Porque Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Não podemos arriscar fazer alguma coisa sem pedir a Deus a sua graça, porque senão não sai bem feito. Especialmente quando são as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a Mãe do Senhor, a nossa Mãe, a Mãe da Igreja, que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui. Sei que tem muita gente de longe. Depois do intervalo, eu vou dizer o nome da cidade de vocês, ok? A Fernanda vai pegar para mim, depois nós colocamos. Eu gostaria de lembrar que nós estamos aí na novena de São José, dia 1º de agora maio, dia de São José Operário. Note que São José tem duas festas na igreja, é algo especial. Nossa Senhora tem várias festas na igreja, porque Nossa Senhora é a mãe de Deus, mas São José é o pai. Então a igreja presta um culto que ela chama de hiperdulia a Nossa Senhora. O que quer dizer isso? Hiper, todo mundo sabe o que quer dizer, hipermercado, grande. Dulia quer dizer veneração em grego. Então, um culto de superveneração. Os santos recebem um culto de dulia, veneração. Maria recebe hiperdulia. E São José recebe um culto de protodulia. Proto quer dizer primeiro. Ou seja, entre os santos, abaixo da Virgem Maria, São José é o que recebe o primeiro culto da igreja. Por quê? Porque é o pai de Jesus. São José é especial. Se Deus escolheu Nossa Senhora para ser a mãe do seu filho, escolheu também São José para ser pai. E escolheu mesmo. Por quê? Porque o anjo disse a ele, quando ele quis abandonar Maria no silêncio, não entendeu a gravidez de Maria, né? Queria sair no silêncio da noite, e o anjo disse em sonho, não, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Ou seja, você vai ser o pai adotivo do menino. Jesus não precisava ter uma família, mas ele quis entrar na nossa história pela família. Por quê? Porque todos nós entramos no mundo pela família. Então, a primeira instituição que Jesus quis resgatar é a família. Os santos padres da igreja, lá do século III, diziam assim, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, diziam, aquilo que o verbo não assumiu, não foi redimido. Então, Jesus passou por todas as etapas da nossa vida, do berço até a morte, para quê? Para que todas as etapas da nossa vida fossem redimidas. Agora, ele começou pela família. Então, ele quis ter uma família, viveu 30 anos numa família. Como menino, como filho, foi submisso aos seus pais.
Olha que coisa impressionante. Deus submisso ao homem. Foi Deus quem criou o homem e a mulher, mas ele se faz submisso para quê? Para poder salvar o homem e a mulher. Que coisa extraordinária. Então ele foi submisso a São José. Né? Por isso que a igreja ensina que São José, né, em 1870, o Papa Pio IX proclamou São José patrono e protetor da Santa Igreja. Nossa Senhora é mãe, São José é pai da igreja. Eu costumo dizer, nenhuma igreja pode deixar de ter a imagem de Nossa Senhora e de São José. Mesmo que seja a igreja consagrada a Santo Antônio, a São Francisco, tem que ter uma imagem da Virgem Maria e de São José. Por quê? Porque são os pais de Jesus. Ok? O que eles pedem a Jesus na sua intercessão, claro que eles vão conseguir. Né? Ele salvou Jesus da morte aqui na terra, fugiu com Jesus para o Egito, uma travessia dificílima do deserto do Sinai, né, com Nossa Senhora. O que São José pode pedir a Jesus no céu que Jesus não vai atender? Sabe, é por isso, meus irmãos, que a igreja tem uma devoção profundíssima a São José. Celebra 2 festas dele. 19 de março é a festa de São José, esposo da Virgem Maria, porque o anjo disse, receba Maria por tua esposa, e ele recebeu. Mas, patrono dos trabalhadores. Por que o Papa Pio XII colocou São José patrono dos trabalhadores no dia 1º de maio? Porque o dia 1º de maio era um dia cheio de conflito. Na época da Revolução bolchevista na Rússia, do comunismo, era jogar patrão contra empregados e tal. Né? O Papa, então, Pio XII, disse, não é por aí. Não é por aí que a gente vai resolver os conflitos do mundo. São José, ele declarou São José como patrono dos trabalhadores e instituiu a festa litúrgica de São José, dia 1º de maio. Então, sabe, nós temos muito problema hoje de desemprego no Brasil, sabemos disso. Então, é o dia de você que está desempregado, ou quem sabe mal empregado, é o dia de pedir a São José essa graça. Né? Eu sabe, não deixo de falar isso, porque eu recebi uma graça extraordinária de São José, que eu já falei várias vezes, inclusive eu escrevi um livro, não sei se está por aí, tá, Fernandinho? Glorioso São José. Foi uma promessa que eu fiz a São José, porque a minha esposa fumava há 35 anos e não conseguia deixar o cigarro. Desde 15 anos de idade fumou. Lá pelos 50 anos dela, né, um dia ia ter uma procissão de São José no dia 1º de maio. Olha a importância da procissão. Eu disse a ela, meu bem, vamos à procissão. Depois entrega essa carteira de cigarro para São José. E nós fomos e ela entregou, nunca mais ela fumou. Viveu há mais 17 anos, não, mais 12 anos, morreu com 62 anos, sem botar um cigarro na boca, 12 anos. Aí eu prometi a São José que eu ia escrever um livro para ele, e escrevi, O Glorioso São José. Fui pesquisar, fui ler, fui estudar, escrevi a vida de São José, coloquei aqui, né, as encíclicas que os papas escreveram sobre São José, Pio XII, Bento XVI, Paulo, não é encíclica, mas pronunciamentos, né? Leão XIII escreveu uma encíclica, Quantum Plurias, né? Tal a importância de São José. Ok? Então, eu gosto de partilhar isto. Né? Eu tenho um livro lá na minha casa, escrito por um autor europeu, ele diz assim, o título do livro é São José não falha. Ele conta 100 graças, milagres que as pessoas conseguiram através de São José. Sabe, gente, essa é a nossa fé, essa é a nossa riqueza católica. Os santos intercedem por nós diante de Deus. E quanto maior a graça do santo, mais forte é a intercessão diante de Deus. Ok? Então está aí. Muito bem, quero mostrar aqui o livro do Márcio Mendes, que é um best-seller. Pequenininho, mas é um best-seller. 30 minutos para mudar o seu dia. Ó, aqui está escrito 100 mil exemplares vendidos. É um livro para meditar 30 dias, cada dia do mês, você fazer aí uma reflexão. O Márcio dispensa comentários, né? Vocês já conhecem bem pela televisão. Quero mostrar aqui também um lançamento muito interessante. É do filho do Dunga, o Felipe Santos.
filho do Dunga, ele é um exímio desenhista. Esse desenho aqui é dele. Ele escreveu um livro para criança, explicando a missa de ponta a ponta. E ele pediu que eu fizesse uma revisão assim, doutrinária. E eu ajudei ele a escrever. Né? É um livro para criança, todo ilustrado, explicando a missa. Escreve um pouquinho e com figuras, ele vai explicando cada parte da missa, desde que o padre sobe ao altar, até que termina a Santa Missa, porque o padre usa cores diferentes nas túnicas, etc., dentro da celebração de cada festa litúrgica. Enfim, é um livro para ensinar a criança de maneira simples o que é a missa. Sabe, a criança tem que entender, o jovem tem que entender o que é a missa. É o sacrifício do Calvário que se torna presente. E daí você atualiza a nossa salvação. Sabe, a criança tem que entender que a missa não é um show, a missa não é um passatempo, a missa é uma oração, é o sacrifício de Cristo que se torna presente no altar. Agora isso tem que ser bem explicado, senão a criança não gosta da missa, o jovem não gosta da missa, até o adulto. É um livro até para adulto, ok? Resumido, mas até para adulto serve. Bom, um outro livro que eu quero mostrar, antes de a gente continuar o nosso estudo sobre o que nós estamos fazendo de espiritualidade ao longo da vida da igreja, dia 1º é dia do trabalho. Então eu escrevi um livro sobre o trabalho, por quê? Muita gente não entende a importância do trabalho na vida do cristão. Então eu escrevi o sentido cristão do trabalho. O trabalho santifica o homem. São José Maria Escrivá, que fundou a prelazia do Opus Dei, colocou todo o carisma do Opus Dei em cima do trabalho. Você santifica o trabalho te santifica. Mas muito cristão não entende. Tem que chegar logo sexta-feira, não aguento mais trabalhar. Aí chega segunda-feira, aquele mau humor. Pelo amor de Deus, dê graças a Deus que você está empregado. Dê graças a Deus que Deus te dá o trabalho para você ganhar o pão de cada dia, manter sua família. E o trabalho é para nós construirmos o mundo de Deus. O trabalho é sagrado. Um defeito que nós temos é querer separar a nossa vida em duas partes. Aí eu estou na igreja, estou rezando, minha vida é sagrada. Mas quando eu vou trabalhar, não. É profano. Não. O trabalho é sagrado. O que São Paulo diz? Na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, por palavra ou por obras, faça em nome de Jesus, dando glória a Deus Pai. Ele diz, tudo o que fizerdes, por palavra, faça por Deus. Então o trabalho eu tenho que fazer em nome de Jesus. Por quê, gente? Porque tudo que nós precisamos nessa vida, a gente consegue através do trabalho. Vocês já repararam que Deus não construiu nada nesse mundo? Não. Deus não construiu uma casa, Deus não fez um carro, Deus não fez uma televisão, Deus não plantou uma horta, mas Ele deu para nós o quê? Inteligência e as mãos. E o homem constrói a máquina, o trator, o arado, né? Ou seja, é o trabalho. É o trabalho que alimenta o homem, sustenta o homem, faz o remédio, faz o hospital, faz a casa, faz tudo. Então o trabalho é sagrado. Mas muitos cristãos pensam que o trabalho, que peso, eu quero mais logo aposentar, pereré, porque... Não, tem muita gente que aposenta aí e fica sem fazer nada, sabe, fica doente. Confúcio, que não era cristão, era lá do confucionismo chinês. O que Confúcio dizia? O trabalho é a sentinela da virtude. Olha que interessante. Quem trabalha vive na virtude. Não cai no ócio, não cai na preguiça. Né? Dom Bosco dizia, mente vazia é oficina do diabo. A pessoa fica sem fazer nada. Começa a ter, o povo desminhoca na cabeça. Não, o trabalho é sagrado. Então, pensando nessas coisas, eu coloquei esse livro aí. Muito bem, nós estamos estudando na história da igreja, como é que
acontece a espiritualidade ao longo da história da igreja. Nós já estamos aqui na idade contemporânea, os nossos tempos. Comecei lá na Idade Antiga, passando pela Idade Média, Idade Moderna. Agora nós estamos nos nossos tempos, que é a Idade Contemporânea, que começa em 1929 e vai até os nossos dias. Né? O grande acontecimento da Idade Moderna foi o Concílio Vaticano II, que começou em 1962 e terminou em 65. Trouxe uma renovação espiritual maravilhosa para a igreja. João Paulo II, que vocês estão vendo aqui, né? João Paulo II dizia assim, o Concílio Vaticano II foi a primavera da igreja. E foi mesmo. Quem tem a minha idade, mais ou menos, durante o Concílio Vaticano II, eu tinha aí meus 14, 15 anos. O concílio trouxe uma oxigenação na vida da igreja. Surgiram os movimentos de jovens. Em 1969, eu fiz o primeiro encontro de jovens com o Padre Jonas, lá em Campo de Jordão, em 69. Tem quase 50 anos. Vieram os cursilhos de cristandade, encontro de casais com Cristo, os maranatás, encontro de jovens. Veio, a renovação carismática católica, a partir de 1967, nos Estados Unidos. Né? Aí vieram as comunidades novas, Canção Nova, Shalom e Obra de Maria. São mais de 500 comunidades só no Brasil. Essa espiritualidade, esse fogo do Espírito Santo todo veio com o concílio. Porque o Papa João XXIII, né? Aqui João Paulo II, o Papa João XXIII, ele abriu o Concílio Vaticano II em 62, fazendo essa oração, Senhor, que aconteça na igreja um novo Pentecostes. Porque diz que o João XXIII, ele já tinha quase 80 anos quando ele foi eleito Papa, né? Em 1960, por aí. E o povo dizia, vai ser um Papa aí meio de transição. Na verdade, ele foi Papa há pouco tempo mesmo, 5 anos só. Mas ele convocou o concílio, que foi o evento mais importante da história da igreja no século XX. Diz que num dia ele estava andando pelo jardim do Vaticano e soprou uma brisa assim, e disse, nossa, é isso que a igreja precisa, um vento novo, um novo Pentecostes. Ele sentia que a igreja estava assim meio abafada, a igreja não estava mais conversando com o mundo direito, né? A liturgia precisava ser renovada, né? Tanto é que a missa era em latim, e o povo não entendia a missa em latim, o povo entendia só a homilia, que era em português, e o evangelho eram lidos em português. Mas as orações da missa, todas em latim, o Pai Nosso, né? Eu lembro que eu era criança, com 8 anos de idade, eu dava a missa, rezava o Pai Nosso em latim, né? Meio sem saber o que estava rezando, Pater Noster, que és in cielo, sanctificetur nomen tuum, e aí, né? A bênção do Santíssimo, tudo em latim, mudou. Né? O concílio autorizou a língua vernácula no português, porque não é a língua que faz o sagrado, é Deus que faz o sagrado. Alguns querem dizer assim, não, a missa não tem valor se não for no latim. Claro que tem. Se fosse para celebrar na missa original, a gente teria que celebrar em hebraico, porque Jesus não falava latim, Jesus falava hebraico, aramaico. O latim veio de Roma, não veio de Jerusalém. Então não é o latim é bonito, o latim ele é solene, é ainda hoje a língua oficial da igreja, o latim. Todas as encíclicas o Papa escreve em latim, depois traduz para as outras línguas. Mas o povo não entende, o povo não sabe o latim. Então o concílio colocou no vernáculo, né? O Papa Bento XVI autorizou, qualquer padre pode celebrar a missa em latim, não está proibido não, nunca foi proibido. Só que não pode ser a missa do domingo, do povo, que o povo não entende o latim. Então, a missa de um grupo que sabe latim pode celebrar, está autorizado, não tem problema nenhum. Então, o concílio trouxe essa abertura. O Papa João XXIII disse o seguinte, no Natal de 61. O concílio começou em 62. Ele, na preparação do concílio, ele disse, a igreja assiste hoje à grave crise da sociedade, lá dos anos 60. Enquanto para a humanidade surge uma nova era, que nova era? A tecnologia. Né? Daqui a pouco o homem desceu na Lua, surgiu a televisão, surgiu, né? Não tinha internet, mas já tinha a televisão começou a surgir. E quando a televisão surgiu, foi um boom. Né? Enquanto para a humanidade surge uma nova era,
tecnológica, etc., obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a igreja, como nas épocas mais trágicas de sua história. Então o Papa sentiu que a igreja estava numa encruzilhada. Que encruzilhada? O mundo evoluindo, surge a tecnologia, surge a comunicação à distância, e a igreja não acompanhava. Ou seja, a igreja não sabia colocar o evangelho para o povo numa linguagem adequada. Então, por isso que o Papa diz aqui, né? Obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a igreja, como nas épocas mais trágicas da sua história. A igreja sempre teve problema na sua história. Então o Papa sentiu. Aí a gente vê como é que o Papa é assistido pelo Espírito Santo. Pode passar. Ele continua. A sociedade moderna, lá dos anos 60, tá? 50 anos atrás, caracteriza por um grande progresso material, a que não corresponde igual progresso no campo moral. Então o Papa percebeu, a humanidade está tendo um progresso tecnológico, mas não está tendo um progresso moral. Daí, enfraquecer-se o anseio pelos valores do espírito e crescer o impulso para a procura quase exclusiva dos gozos terrenos. Então o Papa disse, o homem está procurando só o prazer, mas não está procurando mais os valores do espírito. Então a igreja tem que fazer alguma coisa. Que o avanço da técnica põe com tanta facilidade ao alcance de todos. Né? Pode passar. Ao mundo perplexo, confuso e ansioso, sob a contínua ameaça de novos e assustadores conflitos, o próximo concílio, o Concílio então, Vaticano II, é chamado a quê? Então, por que ele quis o concílio? Que a gente entende. A suscitar pensamentos e propósitos de paz, de uma paz que pode e deve vir, sobretudo, das realidades espirituais e sobrenaturais, da inteligência e da consciência humana. É a bula pontifícia que ele lançou, Humanae Salutis, a salvação da humanidade. Humanae Salutis quer dizer para salvar a humanidade. Então, o Papa sentiu isso. E é interessante que ele morreu no meio do concílio, né? O concílio começou em 62, ele morreu em 63. Paulo VI foi eleito e continua até 65, o concílio terminou em 65. E o concílio deixou 16 documentos, maravilhosos. É o compêndio do Concílio Vaticano II. Né? Deixou 4 constituições importantíssimas, deixou uma série de decretos e uma série de declarações. O concílio, ele varreu toda a vida da igreja, assim. Escreveu um documento para os padres, um documento para os bispos, um documento para os leigos, sabe? Escreveu um documento, o primeiro, mais importante, sobre a igreja, a Lumen Gentium, belíssimo. Escreveu um documento sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, onde fez toda a reforma litúrgica. Escreveu um documento sobre a igreja em diálogo com o mundo, né? Gaudium et Spes. Gaudium quer dizer alegria, Spes vem de esperança. As alegrias, as esperanças. E quarta constituição importantíssima sobre a revelação de Deus. Como é que Deus se revela ao homem? Pela Bíblia e pela Sagrada Tradição. É o documento chamado Dei Verbum, ou seja, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que está na Bíblia e que está na tradição da igreja, interpretadas pelo magistério da igreja. E depois os decretos e as declarações. Riquíssimo documento. Né? Quando o concílio completou 50 anos, o Papa Bento XVI disse assim, nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Por quê? Porque nós ainda não aplicamos o Concílio Vaticano II todo. Porque o concílio, sabe, gente, é uma fonte de graça muito grande. Tanto assim que vocês percebam o seguinte, quantos concílios houve na história da igreja? 21. Em 21 séculos, nós tivemos 21 concílios só. Ou seja, se a gente fizer uma média, é um a cada 100 anos. O último, que é o Vaticano II, já tem aí, terminou em 65, já tem 52 anos que aconteceu. Certo? Então, perguntaram para o Papa Bento XVI se ele ia fazer um Concílio Vaticano III. Ele disse, não,
Nós nem aprendemos o Vaticano II ainda. Aí perguntaram para Francisco, o senhor pensa em fazer um Vaticano III? Mas nem pensar. O que o Papa Francisco está fazendo? O Papa Francisco está aplicando o Concílio Vaticano II. Essa abertura que o Papa Francisco pede para a igreja buscar as periferias da fé. Ele não fala só de periferia geográfica, você, né, ir para as periferias. Não, ele fala o que ele chama de periferia da fé? Buscar as pessoas que estão afastadas de Deus. Pode ser pobre, pode ser rico. Entende? Aqueles que abandonaram a igreja, foram batizados, mas abandonaram a igreja, não foram evangelizados, não foram. O Papa diz, vamos atrás, vamos sair de dentro da sacristia, vamos sair de dentro da casa, vamos buscar esse povo. O que o Papa Francisco? É o concílio pediu. Né? Entende? O Papa João Paulo II falou isso demais. Então, essa espiritualidade que o concílio trouxe para a gente foi muito forte. Tá? Muito bem. Então, nós temos o quê? Uma coisa interessante que o concílio trouxe, uma volta às fontes. Que volta às fontes? Os ensinamentos dos padres da igreja. Quem são esses padres da igreja? É a época que ficou sendo chamada de patrística. Né? A patrologia é o estudo da patrística, dos santos padres, e o diálogo com o mundo. A igreja, ela voltou para o passado dela, ela foi buscar as raízes dela nos santos padres. Quem são esses santos padres? Aqueles primeiros gigantes da igreja, que foram pais da igreja, vamos dizer assim, até mais ou menos no século VIII, século VII, VIII. Quem são? Aqueles grandes homens, né? Santo Agostinho, São Jerônimo, São Basílio Magno, São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, aqueles gigantes. Né? O Dom Fernando Figueiredo, aquele bispo lá do Padre Marcelo, escreveu um livro de patrística, né? O Alvorecer da Igreja na África. Por quê? Porque na África, no norte da África, é que surgiram muito esses grandes padres. Santo Agostinho era do norte da África. Né? São Clemente de Alexandria, Tertuliano, havia gigantes. Então, o Dom Fernando, que é doutor em patrística, escreveu aqui esse livro, O Alvorecer, quer dizer, o surgir da igreja na África. Não é a África de hoje, é a África do primeiro, segundo, terceiro século. Tá? Eu fiz um trabalho, está aqui, no coração da igreja. O que é esse trabalho aqui? Vocês estão vendo que é um livro meio grosso, né? Eu compilei aqui textos da patrística, que como isso não chega na mão do povo, né? Então, eu fiz uma seleção de textos aqui. Esse volume aqui eu pego do primeiro século até mais ou menos o século VII, VIII, onde pega esses gigantes da igreja, e os textos básicos dele. Por exemplo, aqui a gente vê aqui São Justino, por exemplo, que é do século II, Tertuliano, né, que é do século III, Orígenes, do século III, enfim, é uma coisa maravilhosa a gente ler. E quem que resgatou essa patrística? O Concílio Vaticano II. Bem, nós vamos fazer um intervalo, porque tem que entrar o horário político obrigatório. Espera aí, 10 minutos, a gente volta. Não acabou o programa não, tá? Você que está em casa, 10 minutos a gente volta com o nosso programa. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, depois aí do horário político obrigatório. Toda televisão é obrigatória disponibilizar este horário político. Muito bem, quero anunciar aqui a cidade de vocês. Temos aqui amigos de Juazeiro do Norte, no Ceará. Quem são? Levanta a mão para a gente ficar sabendo. Ok, sejam bem-vindos. João Pessoa, na Paraíba. Tem aí um grupo de João Pessoa. Belo Horizonte, Minas Gerais. Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Cachoeira Paulista, São Paulo capital, e também o pessoal de Lorena, que participa aqui do programa. Muito bem, um aviso importante, doações online. Se você, por acaso, não receber a revista da Canção Nova no mês de maio, vocês sabem que o Correio parece que vai entrar em greve ou coisa desse tipo, às vezes atrasa. Você pode emitir o seu boleto pelo computador. Tá? Se você entrar no site do Clube do Ouvinte, né, que é clube.cancionova.com, você pode imprimir o boleto
independente de você receber a revista, porque o boleto vem na revista, e fazer o pagamento. E você pode também pagar por cartão de crédito. Há a possibilidade de você também fazer sua contribuição para a Canção Nova pelo cartão de crédito. Nós temos que tomar muita atenção nisso, gente. Canção Nova vive só de doação. Não tem nenhuma outra renda, a não ser os produtos que a Canção Nova vende, os livros, etc, etc. Mas o forte são as doações. Tá? Estamos aí no mês difícil, mês aí de greves, Correio entrando em greve. Então, ajude a Canção Nova, entra na internet, clube.cançãonova.com, imprima o seu boleto, né? Ele vem marcado R$30 ali, mas você pode colocar mais se você quiser, ou menos se você quiser. Entende? Nunca menos de R$10. Sabe por quê? Porque R$10 é o custo da impressão da revista, do correio e do banco para receber o seu boleto. Então, isso gasta R$10. Se você dá R$10 para a Canção Nova não recebe nada. Você vai estar dando dinheiro para o banco, para a gráfica e para o correio. Então, mais do que 10, ok? A Canção Nova vive disso. Não esqueça, ajudar a obra de Deus é salvar almas, ok? O lema da Canção Nova do Padre Jonas é esse, salvar almas, ok? É o objetivo de todo esse nosso trabalho aqui. No intervalo, eu recebi aqui mais um livro, Riquezas da Igreja. Esse livro, Riquezas da Igreja, também tem a ver com o que eu estava falando da patrística. É um outro volume. Eu escrevi 3 livros sobre textos da patrística. Um deles se chama Alimento Sólido, o outro, Riquezas da Igreja, e o outro é esse, No Coração da Igreja. São livros, né, que são textos. Né, eu estava dizendo aqui que o Concílio Vaticano II ele resgatou a patrística. Né? Teve um cardeal que disse o seguinte: todas as vezes que a igreja teve um reavivamento espiritual, se não me engano é o cardeal Daniel Lux, se não me engano, ele diz que aconteceu porque a igreja voltou às suas origens, à sua raiz. A patrística é essa origem. Então a igreja sempre tem uma renovação espiritual. Muito bem. Nós tivemos também, nos tempos modernos, a teologia da libertação. Papa João Paulo II diz que aconteceram 2 teologias da libertação, uma boa e uma ruim. A boa é aquela que quer a libertação do homem do quê? Do pecado, do demônio, do mal. Inclusive o Papa Paulo VI, na exortação apostólica dele, Evangelho Enunciante, Evangelização no Mundo Contemporâneo, Paulo VI fala claro, o que é libertação? Libertação é o homem se libertar do pecado, do demônio, daquilo que é ruim. Mas apareceu uma teologia da libertação de cunho marxista, esta que os papas condenaram, João Paulo II e Bento XVI. Por quê? Porque essa teologia marxista, todo mundo sabe quem é Marx, né? Karl Marx foi aquele filósofo mentor do marxismo que gerou o comunismo, que é luta de classe, violência, né? Segundo o livro negro do comunismo, o comunismo gerou mais de 100 milhões de mortos na China, no Laos, na Rússia, Cuba, Vietnã e etc. Né? Então, o que aconteceu, Fernandinha? Aqui voltou. O Papa Bento XVI explicava muito bem isso. Ele dizia que a teologia da libertação marxista mantém os termos clássicos da igreja, salvação, igreja, eucaristia, pecado, mas numa chave nova, ou seja, uma chave sociopolítica e econômica, e que esvaziava o conteúdo espiritual. Por isso que os papas João Paulo II, Bento XVI, bateram muito contra a teologia da libertação marxista, não a teologia da libertação boa. Inclusive, nesse livro aqui, Teologia da Libertação, eu publiquei, não é nada meu, eu publiquei vários artigos sobre teologia da libertação dos homens da igreja, dos cardeais da igreja. O primeiro texto que tem aqui, eu vos explico o que é a teologia da libertação. É do Papa Bento XVI, quando ele era ainda cardeal, 1985, era o prefeito da Congregação da Fé do Vaticano, e aqui ele explica direitinho o que é a teologia da libertação marxista. E ele fala aqui uma coisa impressionante. Ele diz assim,
é a pior heresia que já apareceu na história da igreja. Isso saiu em 84. Eu fui ler. Ele disse, sabe por quê? Porque as outras heresias, elas erravam num ponto da fé. Uma heresia, por exemplo, o arianismo, negava a divindade de Jesus. O macedonismo, negava a divindade do Espírito Santo. O pelagianismo, negava o pecado original. O Papa Bento XVI diz, a teologia da libertação vira tudo no avesso. Cria um novo cristianismo, ou seja, um cristianismo falso, onde tudo fica errado. A teologia fica errada, a moral fica errada, a liturgia fica errada, a catequese fica errada. Por isso que Paulo VI e Bento XVI tiveram que atuar pesado contra isso, salvando a teologia da libertação boa, que é a teologia da libertação de cunho espiritual. Porque Jesus deixou claro, né? Ele não veio ao mundo para libertar o mundo de maneira apenas social, política, econômica. Ele veio libertar o mundo do quê? Do pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que a igreja, por causa de Jesus Cristo, ela também atua na política, na economia, mas não como um fim, como um meio. Essa é a diferença. Então, por exemplo, a igreja foi a instituição que, em toda a história da humanidade, mais fez caridade. Não tem uma instituição na face da terra que tenha feito tanta caridade igual a igreja. E ainda hoje. É uma Santa Madre Teresa de Calcutá, é um São Vicente de Paulo, é um São Camilo de Leles, é um São João Bosco. Esses nomes foram homens da caridade, mas nunca partindo para um viés marxista, jogando pobre contra rico, patrão contra empregado, luta de classe, violência, querendo acabar com a propriedade privada, querendo acabar com os meios de produção na mão, né, das pessoas, colocando tudo na mão do Estado. Isso a igreja nunca fez, mas a igreja sempre fomentou. Quem é que fundou no mundo as santas casas de misericórdia? Que no mundo inteiro ficou forrado de santas casas de misericórdia. Talvez na sua cidade teve, né? Na minha cidade tinha, está lá até hoje, Santa Casa de Misericórdia. Quem que fundou? A igreja. Entende? Essa é a caridade que a igreja quer. Essa é a promoção que a igreja sempre estimulou. Muito bem, pode passar. Uma outra espiritualidade muito maravilhosa que surgiu nos tempos modernos são esses que estão aqui, esses novos movimentos. Os focolarinos, da Chiara Lubich, maravilhosa, que inclusive está em processo de beatificação, né? O neocatecumenato, a comunhão e libertação, né, de Dom Giussani, a renovação carismática católica, esses milhares de grupos de oração, só no Brasil deve ter negócio de 20 a 30 mil grupos de oração da renovação carismática católica. Que maravilha! Né? Comunidades de vida e de aliança, mais de 500 só no Brasil. Que beleza! Isso tudo o que é? É a espiritualidade do nosso tempo, né? Da idade contemporânea. Pode passar. Muito bem, outra coisa muito importante que aconteceu nos nossos tempos, e que, né, as aparições de Nossa Senhora. Isso não precisa nem eu falar muito aqui, né? Pode passar. Vamos dar uma olhada rápida, né? Então, veja, nesse período, Nossa Senhora apareceu pelo menos 6 vezes, eu digo 6 vezes assim, as mais importantes. Porque há registros de aparições de Nossa Senhora desde o primeiro século. Só que não ficaram muito bem documentadas, porque, né, ficou lá para trás e tal. Mas há algumas aparições. Eu selecionei 6, de muitas, hein? Não é só isso, não. Tá? O Vaticano recebe negócio assim, de mais de 150 aparições de Nossa Senhora. É até difícil do Vaticano acompanhar, porque é muita coisa. Mas eu separei 6 só, veja bem, não quer dizer que são só 6, hein? Eu separei 6, assim, que foram muito marcantes na era contemporânea. Tá? Então, por exemplo, as aparições do México, Nossa Senhora de Guadalupe, 1531. Que beleza! Ninguém consegue explicar esse milagre, desse ícone, né? A gente sabe a história de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ela pediu ao índio, Juan Diego, que construísse uma capela ali na cidade do México para a conversão dos índios astecas e maias, que eram terríveis.
eram carnívoros, eram antropófagos. Eles ofereciam milhares de vidas aos deuses, naquelas pirâmides lá do México, uma coisa horrorosa. Tinha dia que num dia só eles ofereciam mais de 1000 vidas humanas aos deuses. Quem assistiu aquele filme, o Apocalipto, do Mel Gibson retrata isso, olha, é terrível. Eu estive lá no México umas 3 vezes, estive na cidade das pirâmides, é uma coisa impressionante, porque uma cidade formada de pirâmides, porque cada pirâmide era de um deus. O deus da chuva, o deus do sol, o deus da lua, o deus não sei o quê, o deus da agricultura. E aí o que eles faziam? Eles achavam que os deuses se alimentavam de vidas humanas. Então eles ofereciam vidas humanas, jovens e virgens, aos deuses. E como é que era isso? 4 sacerdotes levavam a vítima lá para cima da pirâmide, numa mesa de pedra, deitava a vítima ali, ao vivo, 4 seguravam pelas pernas e pelos braços, e um quinto, com uma faca de pedra, de sílica, abria o peito da vítima, ao vivo, tirava o coração, oferecia ao Deus daquela pirâmide, ou ao Deus da chuva, cortava a cabeça da vítima, oferecia ao Deus, e depois o povo comia o corpo da vítima, porque eles eram antropófagos. E os missionários não conseguiam evangelizar os índios ali no México, os astecas e os maias. Nossa Senhora começa a aparecer, 1531, e aparece um índio asteca que já tinha sido convertido, porque já tinha lá os padres franciscanos, os padres dominicanos, os padres jesuítas ainda não, outros padres. Eles não conseguiam evangelizar os astecas. Quando Nossa Senhora apareceu, e aquele milagre, né? Porque o índio foi lá e falou para o bispo que Nossa Senhora queria uma capela naquele lugar ali. O bispo disse, olha, eu quero uma prova que realmente Nossa Senhora está aparecendo para você. Então, Nossa Senhora falou para ele, o bispo quer uma prova, né? O bispo chamava-se Dom Zumarraga, foi o primeiro bispo do México que veio da Espanha, ele não era mexicano, veio da Espanha. Nossa Senhora disse, está bem, você vai colher umas rosas aqui, colocar na sua timba é uma espécie de um poncho, né? Enrola aqui e você vai lá no bispo. Você só vai abrir isso daqui na frente do bispo. Quando ele abriu a timba dele, as rosas caíram no chão e apareceu no manto dele a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Ninguém sabe como, não tem explicação científica, não é tinta, ninguém sabe que material é esse. Uma juta, não, o timba dele parecia uma estopa. Como é que uma imagem belíssima ficou gravada numa estopa? Não é tinta, não é pincel, não é nada. Os cientistas até hoje não sabem explicar, não é nenhum produto químico que se conhece na natureza. E outra coisa, os técnicos da NASA detectaram agora que a imagem não toca o pano. Abrindo do microscópio eletrônico, eles perceberam que há um espaço, ou seja, a imagem não molha o pano, não é tinta, parece um adesivo. Ninguém consegue explicar. Bom, resultado. Essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é um ícone, que é uma verdadeira palestra para os índios. Como eu participei de 3 peregrinações ao México como guia, eu tive que estudar isso profundamente. A imagem para os índios era uma verdadeira palestra. Eles entenderam que aquela moça que apareceu ali em forma de índia, Nossa Senhora aparece como uma índia, grávida, trazia nela o Deus verdadeiro que eles estavam esperando na época. Então, para encurtar a história, a partir dali, os missionários batizaram 7 milhões de índios astecas e maias. Hoje o México é um dos países mais católicos do mundo. Depois do Brasil, é o país que mais tem católico no mundo, é o México. Nossa Senhora veio fazer esse serviço. É impressionante. Podendo estudar esse mistério do México, vale a pena. Bom, depois aqui em Aparecida. Eu coloco aqui porque é a Nossa Senhora Aparecida, né? Que nós estamos celebrando 300 anos agora, né? Era uma época de muito triste, muita escravidão ainda no Brasil. E Nossa Senhora aparece na cor negra. A imagem não é negra. A imagem dela original é branca, é Nossa Senhora Imaculada.
Mas como ficou dentro do rio muito tempo, escureceu. É um sinal, né? Agora, que coisa impressionante. Os 3 pescadores jogaram a rede, acharam o corpo sem a cabeça. No Rio Paraíba, caudaloso, e era muito mais caudaloso do que hoje. Né? Me lembro que meu pai dizia que no Rio Paraíba pegava dourado desse tamanho. Hoje você não pega nem mandizinho desse tamanho mais. Resultado, jogaram a rede a segunda vez, veio a cabeça, pequenininha. A imagem tem 30 centímetros, vocês já viram em Aparecida. É um milagre extraordinário. Uma rede traz o corpo, depois joga a rede do outro, traz a cabeça. Os pescadores perceberam, isso aqui é milagre. Levaram a imagem, uma capelazinha, e começou a acontecer milagre ali. Cura, tal. Resultado, fizeram uma basílica, hoje no centro de Aparecida, e agora a grande basílica, né, que cabe aí 70 mil pessoas. Sabe, é Nossa Senhora que faz a evangelização dos tempos modernos, é impressionante. Né? A gente vê as aparições de Medjugorje, não estão ainda 100% confirmadas pela igreja, o Papa Francisco mandou uma comissão estudar, mas quanta gente volta convertida lá de Medjugorje. Né? Eu estive em Medjugorje 3 vezes. É impressionante você ver o tanto de gente que vai ali, o tanto de gente que se confessa, o tanto de gente que muda de vida. Eu vi esses dias, né, um vídeo aqui na Canção Nova, da Elba Ramalho, se converteu lá numa visita que ela fez a Medjugorje. Voltou com o terço no pescoço, um padre polonês disse a ela lá, você vai trabalhar contra o aborto no Brasil. É impressionante. E ela hoje luta contra o aborto. É a Nossa Senhora, que é a mãe do povo, de Deus, salvando esse povo. É uma espiritualidade realmente muito forte, né, nos nossos tempos. E eu quero falar também, vamos fazer um intervalo agora, mas eu quero falar também da devoção de São Luís de Montfort, porque, aliás, amanhã é dia de São Luís de Montfort. O tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, antes de continuarmos a nossa aula, que aqui é aula, aqui é escola, né? Não é palestra, não é entrevista, é escola. Escola é aula, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tarefa para fazer em casa, né? Muito bem, eu tenho 2 recados aqui importantes. Primeiro, de 5 a 7 de maio, aqui agora, acampamento na Canção Nova da comunidade Obra de Maria. É uma grande comunidade de Recife, fundada pelo Gilberto. O Gilberto vai estar aqui, tem mais de 20 anos. Eu conheço a Obra de Maria mais de 20 anos, que eu vou lá em Recife pregar para eles e tal. E a Obra de Maria tem uma parceria com a Canção Nova nas peregrinações. Então, uma vez por ano, a Obra de Maria faz um acampamento aqui, que vai ser de 5 a 7 de maio. Quem é que vai estar pregando aqui? Padre Moisés, Padre Alisson, Ivanildo Silva. O Ivanildo é aquele do DDD, o doidinho de Deus. É muito interessante. É uma brincadeira, mas com fundo religioso. Né? O Gilberto vai estar pregando, vamos ter aí missas, pregações, cânticos, o show do próprio DVD, o Teatro Viver de Rir, com o Ivanildo, e você pode ter informações aí pelo site eventos.cançãonova.com, tem todos os eventos da Canção Nova, ou pelo telefone que você conhece muito bem, o 12 31 86 2600. Agora, outra coisa muito importante, que nós temos que falar, a Canção Nova tem que passar do sistema tecnológico, né, para o sistema digital, ok? Passar do sistema analógico, que é o sistema antigo, para o digital. Não vou explicar isso, que é uma coisa tecnológica um pouco complicada, mas eu quero explicar o seguinte, a Canção Nova tem que trocar essas câmeras que vocês estão vendo aqui, que custam na base de R$50 mil cada uma, tem que trocar tudo, porque elas operam no sistema analógico, tem que passar para o digital. Todas as torres de transmissão têm que ser substituídas, ok? As retransmissoras da Canção Nova. Então é o seguinte, a Canção Nova já digitalizou mais ou menos 100 e poucas cidades. Quantas cidades tem no Brasil? 6.000 cidades. 6.000 cidades. Veja o trabalho que tem pela frente. Agora, então tem um recado aqui, seguinte, acesse pelo site cançãonova.com/TV digital e confira se a sua cidade
já recebe o sinal digital da Canção Nova. Se recebe é porque já foi feita essa arrumação toda até a sua cidade, retransmissora, etc. Caso ela não esteja na lista das cidades que já tem, né, o sinal digital, você pode contribuir para que a Canção Nova continue digitalizando todo o Brasil. Agora, mesmo que a sua cidade já receba o sinal digital, ajude a Canção Nova. Sabe, essa ajuda é independente do programa Dai-me Almas, da campanha, que é para manter a despesa mensal da Canção Nova. A digitalização é outra dificuldade da Canção Nova, porque tem prazos, o governo fixou prazos, né, para que as televisões façam a digitalização, senão ela sai do ar. Aí a sua cidade não pega mais. Ok? Então, por isso que essa corrida aí tem que acontecer. Muito bem. Informações você pode ter pelo site clube.cancional.com ou pelo telefone. Esse telefone tira qualquer dúvida sua. 12 31 86 26 00. É um telefone que qualquer dificuldade que você tem gente que não sabe mexer com o computador, né? Então, telefone, é um jeito, tá? Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, já falei de Aparecida, vamos para a frente, vamos celebrar... Aliás, quero lembrar uma coisa, viu? Dia 18 de maio, olha que bonito, o novo arcebispo de Aparecida vem aqui na Escola da Fé comigo. E ele vai falar exatamente, né, sobre as aparições, os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e outros assuntos. Dom Orlando Brandes é o novo arcebispo de Aparecida, que substituiu o cardeal Damasceno, que passou a ser bispo emérito, cardeal emérito. Então, Dom Orlando Brandes, que veio, se não me engano, de Curitiba para, acho que foi de Curitiba para Aparecida, ele vai estar aqui conosco na Escola da Fé, dia 18 de maio. Bom, tivemos em 1830 uma aparição maravilhosa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Apareceu em Paris, na rua chamada de Lubac. Existe lá hoje, né, o santuário da Medalha Milagrosa. Esta aparição foi extraordinária, né? Nossa Senhora apareceu, mostrou para ela essa medalha aqui, e em volta da medalha, Santa Catarina Labouré, que era uma freira, né, ela viu escrito: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Interessante, Nossa Senhora dizendo: eu sou imaculada, eu não tenho pecado original. O pecado original existiu, sim, mas eu fui concebida sem o pecado original. Aí, em 1854, 24 anos depois, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Mas nesta aparição aqui, ela confirma. E esta aqui, aparição, ela aparece, né, com os braços, não só das graças, né, com os braços estendidos, as graças, os raios saindo da sua graça. Catarina Burlot perguntou o que eram esses raios. Ela disse: são graças que eu trago, mas que às vezes o povo não vem receber. Aí tinha uns raios que eram brilhantes, outros que eram escuros. A Catarina perguntou: por que esses raios mais escuros? Ela disse: são graças que eu distribuo, mas que as pessoas não vêm receber. Né? E ela aparece em cima do globo, esmagando a cabeça da serpente. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, aquilo está lá na primeira página do Apocalipse. Uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é essa mulher? Ela veio mostrar. E do outro lado da medalha apareceu isso: a cruz e o M de Maria, o coração de Jesus e o coração de Maria transpassado por uma espada. Alta. Essa medalha, ela foi cunhada na França, e era uma época na França de muita praga, muita doença, muita essa medalha, as pessoas conseguiram tantos milagres para essa medalha que começaram a chamar a medalha de medalha milagrosa. Né? Vale a pena usar essa medalhinha, sabe? Eu uso uma aqui comigo. Medalhinha de, olha aqui, é essa medalhinha aqui, ó. Medalhinha milagrosa de Nossa Senhora. Claro, isso aqui não é um amuleto, isso aqui não é um objeto de sorte. A gente tem que ter devoção, tem que ter fé. Mas se a gente tem fé, tem devoção, Nossa Senhora nos protege. Assim como o crucifixo, assim como o escapulário, o Agnus Dei. O que é esse Agnus Dei aqui? Muita gente não sabe. O Agnus Dei é esta caixinha, vamos dizer assim, que dentro dela tem uma
um pouquinho da cera do Círio Pascal do Vaticano. Depois que passa a Páscoa, né, as irmãs fazem isso daqui, pegam o Círio Pascal que o Papa benzeu e coloca aqui dentro do Agnus Dei. Porque são os sinais exteriores da fé católica. Se a gente tem fé, tem devoção, a gente tem proteção. Ok? Bom, então é o caso da medalha. Outra aparição maravilhosa, La Salette, 1846, em que ela apareceu para as crianças, lá em La Salette, na França, e Nossa Senhora aparece chorando, né, pedindo conversão. Sempre Nossa Senhora pede as mesmas coisas. É conversão, é penitência pelos pecadores, etc. Eu não vou entrar em cada história dessa, que senão a gente não acaba o nosso programa. Vamos em frente. 1858, Nossa Senhora aparece em Lourdes, na França. Né? Aparece a Bernadette Soubirous, né? Marie Bernadette Soubirous. É muito importante essa aparição. Por quê? Porque nós vemos aí, 1830, Nossa Senhora apareceu na França, né? Lá para Santa Catarina, Labouré, e disse: eu sou a Imaculada Conceição. Apareceu a medalha. 1854, o Papa proclamou o dogma: Maria concebida sem pecado original. Em 58, ela apareceu na França, lá na gruta de Massabielle, e quando Bernadette perguntou para ela o nome dela, porque o padre queria saber o nome dela, porque o padre não acreditou nela, porque ela também pediu uma capela ali. Nossa Senhora vai dizer para o padre: Je suis l'Immaculée Conception. O quê? Bernadette não entendeu nada. Ela não sabia nem falar o francês, ela falava um dialeto, era uma menininha quase que analfabeta. Nossa Senhora diz para o padre: Je suis l'Immaculée Conception. Em francês quer dizer: eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu nada, mas ela foi repetindo, até chegar na casa do padre, para não esquecer: Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception. Quando ela chegou e disse para o padre: Padre, o nome da senhora é esse. Ela disse isso, não sei o que é, Je suis l'Immaculée Conception. O padre disse: o quê? É a Imaculada? Resultado, o padre acreditou, o bispo acreditou, e está lá em Lourdes, um dos maiores santuários marianos do mundo. É o santuário que eu fiquei impressionado, eu já estive lá, eu nunca vi tanto doente, tanta gente em cadeira de roda, que entra naquela água, se banha naquela água, porque Nossa Senhora mandou que Bernadette cavasse com as mãos, que ia brotar uma água ali, que nunca mais ia parar de brotar até hoje. Então, canalizaram essa água, fizeram uma espécie de uns tanques, as pessoas mergulham ali, né? E quanta gente sai curada dali. É a espiritualidade mariana dos nossos tempos. Tá? Depois nós temos Fátima, 1917, que completa 100 anos, aparição importantíssima, porque o mundo estava na Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora apareceu e disse para as crianças de Fátima, que elas vão ser canonizadas agora pelo Papa Francisco, né? Disse para as crianças: olha, a Primeira Guerra vai acabar. E acabou mesmo. Mas se o mundo não mudar, se o mundo não se converter, haverá uma segunda guerra pior do que essa. E não deu outra, né? 1935 começou a Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior que a primeira. A primeira matou 5, 10 milhões de pessoas, a segunda matou 50 milhões de pessoas. Porque na segunda já tinha até bomba atômica, né? Que caiu em Hiroshima e Nagasaki. E aí Nossa Senhora disse o quê? Se a Rússia não for consagrada ao meu coração, ela vai espalhar os seus males pelo mundo. É o comunismo. E aconteceu. A Rússia dominou aqueles países todos em volta dela, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha Oriental, e meteu um comunismo pesado, fez aquele muro de Berlim que separou a Europa em duas partes. Separou uma cidade de Berlim em duas partes. Parente de um lado não podia mais ver o parente do outro lado. Uma coisa horrorosa. Aí Nossa Senhora disse: mas por fim, o meu coração imaculado vai triunfar. Se o Papa consagrar a Rússia ao meu coração, a Rússia vai se converter.
e o Papa João Paulo II consagrou. No dia 25 de março de 1984, João Paulo consagrou o mundo ao coração de Nossa Senhora e a Rússia. 5 anos depois, em 1989, caiu o Muro de Berlim. O comunismo desabou que nem um castelo de areia. Quando todo mundo tinha medo de uma guerra nuclear, porque os Estados Unidos e a Rússia tinham um arsenal atômico e nuclear capaz de destruir a Terra 49 vezes, os cientistas diziam. Eles podiam pulverizar a Terra. A gente dormia, não sabia se a gente acordava vivo. O comunismo caiu. Né? Quiseram matar o Papa João Paulo II. E a polícia italiana, quando concluiu o inquérito, disse que quem quis matar o Papa João Paulo II foi a KGB russa, Polícia Secreta da Rússia. Mas o Papa, né, não morreu pela proteção de Nossa Senhora, tanto assim que ele mandou colocar a bala que atingiu, ele caiu no jipe, mandou a bala lá para Fátima. E olha que coisa impressionante, gente. O atentado foi no dia 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima, do ano de 1980. O Papa tinha sido eleito em 79. Era para matar o homem que ia destruir o comunismo mesmo. Pegaram um turco, Ali Agca, para disfarçar, mas quem queria... Porque os entendidos disseram que quando João Paulo II foi eleito, ele era da Polônia, um país dominado pelo comunismo. Foi eleito o Papa. A Rússia estremeceu, porque sabia que esse homem ia atuar para libertar aqueles países todos, inclusive o país dele, do jugo comunista. E não deu outra. Ele começou pelo Sindicato Solidariedade, o Solidarnosc, lá com Lech Walesa, e foi penetrando ali, e o comunismo desabou em 89, pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima e o Papa João Paulo II. Não temos dúvida disso. O presidente italiano disse que quem derrubou o comunismo foi o Papa João Paulo II. Só que quem agiu atrás dele foi Nossa Senhora de Fátima. Então, essa espiritualidade, o nosso estudo aqui é desespirituado no tempos modernos. A espiritualidade mariana é fortíssima hoje. Tá? Bom, Medjugorje começou em 1980, até hoje as aparições continuam. Né? Não sabe, o Vaticano não deu uma definição ainda, porque normalmente o Vaticano espera as aparições terminarem para ele analisar e dar um parecer. Não acabou ainda. Aqueles jovens videntes, que agora já estão todos casados, eles continuam recebendo, segundo eles, continuam recebendo as mensagens. Então o Vaticano ainda está estudando. Né? Pode passar. Eu não sei qual é o parecer que a igreja vai dar. E o parecer que a igreja der é o parecer verdadeiro. Né? Das informações que eu tenho, das vezes que eu fui a Medjugorje, eu acho, opinião minha, que nem obrigado a aceitar, eu acho que as aparições são verdadeiras. Agora, quem vai dizer isso é a igreja. Se a igreja disser ao contrário, retiro o que eu disse. Estou falando de uma experiência que eu vivi lá. Né? Vi casa de recuperação de drogados, vi gente se convertendo, vi coisas maravilhosas. Entendeu? Deus queira que o Vaticano chegue à conclusão que foram verdadeiras as aparições. Muito bem. Outro tipo de espiritualidade que também permeou os nossos tempos, as chamadas alocuções interiores. Então, pessoas que recebem mensagens. Então, tivemos 2 casos muito fortes. A Vassula Haydn, ou Haydn, que não é católica, é ortodoxa, mas que escreveu muita coisa. Eu li os escritos de Vassula. O Papa Bento XVI disse, não é proibido ler, ela não é católica, mas leiam com discernimento. Né? Então, não é proibido, mas também a igreja não deu um aval. E as locuções do Padre Gobi, do movimento sacerdotal mariano, que já morreu. O Padre Gobi eu conheci pessoalmente, ele esteve aqui na nossa cidade uma vez. A igreja diz assim, é de livre uso da fé. Ou seja, se você lê, faz bem para você, não tem nada contra a doutrina católica, você pode viver. Ok? Eu gosto muito de ler as mensagens do Padre Gobi. Sinceramente, o Padre Gobi eu conheci, um homem que morreu com 80 e poucos anos, um homem realmente santo. Né? Mas a igreja não impõe isso para ninguém, deixa a livre uso da fé. Bom, outro movimento muito importante que aconteceu nos nossos tempos
foi o chamado Opus Dei. O que é o Opus Dei? Obra de Deus. É uma prelazia. O que é uma prelazia? Prelazia é como se fosse uma diocese, só que não tem um território definido. Toda diocese, então, diocese de Lorena, diocese de Taubaté, diocese de São José. A prelazia não. É uma espécie de uma diocese, tem um bispo, só que ela pode estar no mundo inteiro. Ela não tem um espaço definido. Ok? É o caso do Opus Dei. Tem casa lá na Espanha, tem casa no Brasil, tem casa... Ok? Muito bem. Então, o São José Maria Escrivá de Balaguer, um espanhol, né, que já foi santificado, ele fala da santificação do trabalho, que eu falei aqui, né, do livro do trabalho. Né? Formar cidadãos que saibam viver à luz da eternidade. Foi fundado em 1928, quer dizer, bem no século XX. Ele era um sacerdote espanhol, foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002, né? E fundou, então, essa prelazia pessoal, né? Que é diferente de diocese. São coisas que a gente vê surgir aí no nosso tempo. Bom, nós já estamos chegando ao final do programa, aqui eu já vou mudar de assunto, eu vou começar e eu continuo no programa que vem, se Deus quiser. Agora, vamos mudar de capítulo. Então, até aqui, o que nós vimos? Se você que esteve assistindo aí os vários programas, nós vimos aí como é que foi a evolução da espiritualidade na igreja desde o primeiro século até o século XX. Então, pegando a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Agora eu vou mudar de assunto. Agora eu vou mudar o seguinte, a base da nossa espiritualidade. Quer dizer, pegando todos esses 2000 anos aí, o que é a base da nossa espiritualidade? Tá? Vamos começar, a hora que eu tiver que terminar, a gente para. Bom, o Papa Bento XVI fala do amor de Deus por nós. Essa é uma base da espiritualidade. Ele falava assim, Bento XVI, o querido Bento XVI, a fonte da alegria cristã é esta consciência de ser amado por Deus. A coisa mais importante da nossa espiritualidade, gente, é a gente saber que Deus nos ama. São Paulo diz, na carta aos Efésios, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Ou seja, antes do mundo existir, Deus já te conhecia, Deus já te queria. O profeta Isaías diz assim, né? Pode uma mulher abandonar o seu filho? É muito difícil, né? Mas mesmo que isso aconteça, eu não te abandonarei. Né? Quer dizer, o amor de Deus é muito maior que o amor de uma mãe por um filho. O Salmo 26 diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. E a prova do amor de Deus, por excelência, o Cristo que morre na cruz por nós. Que prova nós queremos mais? Alguém quiser pedir mais prova a Deus do seu amor por nós, está blasfemando. Porque se não entender que Deus desceu do céu e aceitou ser pregado numa cruz para a nossa salvação, o que mais que nós queremos? Seríamos irresponsáveis a gente não acreditar. Então o Papa diz, a fonte da alegria, da espiritualidade, é essa consciência, porque tem gente que não tem consciência. A consciência é que eu sou amado por Deus. Deus fez esse mundo maravilhoso para nós. Deus faz a terra produzir o alimento para nós. Deus dá o ar que eu respiro. Deus deu esse organismo maravilhoso que é o meu corpo, meus olhos que enxergam, meus ouvidos que ouvem, minha inteligência que pensa, as mãos que constrói. É o amor de Deus. Isso é muito... Ninguém vai ser religioso de verdade. Ninguém vai ter uma espiritualidade sadia se não experimentar o amor de Deus. Por quê? Porque São João da Cruz dizia assim, amor só se paga com amor. Quando você experimenta o amor de Deus, você quer pagar com amor. Aí isso é a base da espiritualidade. E o Papa diz, com amor apaixonado e fiel, um amor que é maior que a nossa infidelidade
e maior do que os nossos pecados. Um amor que perdoa. Ou seja, o amor de Deus é tão grande por nós que Ele supera os nossos pecados, supera a nossa miséria, Ele não deixa de nos amar. Né? Até, já está na hora de terminar o programa, até é bom terminar com esse pensamento, né? Jesus é a misericórdia de Deus. A gente vê aquela Madalena arrependida, aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Ele salva aquela mulher. O bom ladrão, na cruz, Ele salva. Né? Jesus está esmagado na cruz e está salvando as pessoas. Que coisa impressionante. É esse amor de Deus, a base da espiritualidade, que a partir do programa que vem, eu quero explorar com profundidade. Porque é uma escola da fé. A escola da fé é isso, né? Ok? Muito bem, mas por hoje chegamos ao final. Eu quero convidar padres ou diáconos que estejam em casa, que nos deem a sua bênção. Não tem nenhum diácono aqui não, né? Nem padre. Porque a bênção pode ser dada à distância. Ok? Então, põe aí o teu pensamento agora. O teu pensamento não, o teu pedido a Deus. Sabe, gente, Deus gosta de nos abençoar depois que a gente escutou as coisas dEle. Nós ficamos aqui 1h30 falando das coisas de Deus. Então, pode ter certeza que Deus quer te abençoar agora. Jesus dizia, prega o Evangelho e cura os enfermos. Não é o que falar para os apóstolos? Até aqui vocês ouviram o Evangelho. Agora vamos pedir a Deus que nos cure. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, esta bênção dos sacerdotes, dos diáconos, para que traga ao nosso corpo saúde do corpo, também saúde da alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Que Deus os acompanhe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!